Olá, Leopold Brasil, comunidade, estamos aqui novamente. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Lívia Mello, de Natal. A gente vai conversar sobre o yoga adaptado, né? Que é um assunto que eu sou muito apaixonado dela também. Deixa eu convidar ela aqui. Eu vou. Olá, Dani. Olá, Érica. Oi, Oi, Lívia, querida, tudo bem? amigo, tudo bom? Ah, E você? Hein? eu tô feliz demais da vida. Eu tô muito feliz. Tava conversando hoje de manhã com minha mãe e ela tava falando que até os ares está mais leve agora, depois dessas eleições, que tudo passou, né? Tá com a harmonia no ar, assim, então tá ótimo. Eu tô muito contente. E você, como é que você tá? Eu estou feliz também estou achando isso. Acho que parece que a gente dá um Um suspiro alívio, né, querida? Coisa boa, coisa boa. Beleza. Lívia, muito obrigado aí por aceitar o meu convite de ter uma conversa com a gente, entendeu? Eu vejo, é, eu vejo muito amor no trabalho que você desenvolve, sabe? E né, eu sempre quis conhecer mais sobre você, né, o que você faz, o trabalho que você desenvolve, né? E eu agradeço pela oportunidade, tá bom? e que agradeço. Eu vou começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo, uma pergunta bem fácil, né? Quem é a Lívia, né? Quem é você? E o que que a Lívia está fazendo aqui no planeta Terra? O que que ela está fazendo aqui hoje? É fácil daqui não. Mas bora lá, Lívia. Bem, eu acho que vou tentar me colocar como uma pessoa que tem muita vontade de aprender sobre Hum, muitas coisas. Vida de estudos, de experiências, de envolvimento com muitas coisas, representam muito isso. hum, Essa vontade de aprender e a minha passagem nesse mundo, né, que eu estou aqui para fazer, eu acho que é para contribuir de alguma maneira, né, para que eu possa evoluir e evoluir junto com outras pessoas também e possa fazer de alguma forma minimamente uma diferença na vida de alguém positivamente. Eu acho que isso é um compromisso meu, e eu acho que meio que a gente está aqui todo mundo nisso, né? Nessa proposta de fazer um pouquinho de diferença, de mudança na vida, nessa história do que a gente constrói aqui durante essa passagem. Eu acho que isso define um pouco do que sou, do que quero. Não sei se eu respondi, mas é essa a minha intenção, a minha pretensão, hum. né, em humano. E Que se eu coisa puder linda. fazer através do meu trabalho, né, Hum, isso é muito valoroso. Se eu puder utilizar o meu trabalho como uma possibilidade de mudar a mim também, né, é. isso é muito relevante. Que lindo, Lívia. Que coisa linda. Que lindo, muito lindo. Gostei da sua resposta. E Lívia, o que que te anima nesses dias? O que que te deixa excitada, assim, né? O que que, o que que te faz olhar para a vida assim com um olhar mais acolhedor, carinhoso? Essa mudança, tanto é que o TPT, né, o transmuta, essa ideia de transmutar, é Hum, muito meio que a culpa da minha vida. hum, Então, eu sempre penso nessa perspectiva da transformação, da mudança. E me anima a pensar que a gente pode estar sempre mudando e sempre mudando para melhor, né? Para evoluindo, sim. transformação.
positivas, né? Fazendo essas mudanças de maneira, ainda que pequenas, mas que elas possam impactar positivamente na vida, na minha vida, na vida de outras pessoas. É, isso me anima. Pensar que pode mudar e que é possível mudar, que a gente pode estar. A própria yoga adaptada é uma possibilidade que possivelmente algum tempo atrás ninguém tinha essa ideia, né? Ou se tinha, ninguém tinha pensado isso como fazer. Uhum. E aí, se pensar uma yoga que foge do que é convencional, né? Das modalidades que exigem muito de um corpo dentro de um padrão, né? Imposto socialmente, é importante, eu acho que é indispensável É, pensar a mudança nesse sentido. é. Eu, Então, anima isso, pensar em yoga para além do que a gente já conhece. uhum, Isso me sim. anima muito também. Que lindo! Me anima também, me deixa animado, entendeu? Tentar mudar isso, né? Mudar o mundo, né? Assim, e usar o yoga como uma ferramenta para essa mudança. Você falou transmutar, é TPT. O que que significa TPT? Na ideia inicial, né, pensava numa questão de professora, né, trabalhar com terapias integrativas em saúde, então T de terapias, Hum, o P de professora e o hum. T de transformação, Ah, entendi, entendi. então Agora, era meio que uma junção. E aí o nome ficou esse, né? É, mas aí, como eu sou uma pessoa meio que dá mudança, eu já até pensei em fazer outras. eu acho mudança super saudável, sabe? Tem um, tem um, tem um filósofo suíço, chama Alain de Botton. Ele é o fundador da School of Life. Aqui na Europa tem uma em São Paulo também. E ele fala assim que se você não tiver como vergonha, mas vergonha assim do lado mais positivo da palavra. Se você não tiver vergonha da pessoa que você era o ano passado, você não está mudando o suficiente, entendeu? Eu acho que é por aí mesmo, né? A gente tem que olhar para trás e sempre, né, caminhar e ter essa sede de conhecimento e de curiosidade que eu vejo que você tem. Eu acho isso maravilhoso. É isso aí. Isso também, dessa mudança, dessa curiosidade, muitas vezes, para algumas pessoas, não é tão fácil lidar, né? Achar que, ah, não, mas você muda muito, você busca outras coisas, mas assim, eu tenho essa necessidade, eu preciso encontrar isso, né? E aí Hum. eu fico na minha vida, vai e volta para algumas coisas. Tanto é que quando eu iniciei a minha vivência com a yoga foi muito interessante, porque há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu acho que mais ou menos uns 20 anos atrás, Hum. eu em casa encontrei um livro de yoga, Yoga para Nervosos, de Hermógenes, e folheei esse livro. E lembro que tinha algumas coisas assim, tinha umas sugestões de postura, né? E aí eu fiz de forma muito superficial, assim, na cama. E aí passou-se o tempo, muitos anos. Eu tenho ele, é um ótimo livro. E aí até eu me encontrar de novo com a yoga na minha vida. Então ela meio que já deu um sinal de que ia fazer parte da minha vida. Só que eu não tinha dimensão que ia ocupar tanto e ter um papel tão importante como hoje tem. Eu queria conversar mais sobre você, mas você já pulou no yoga, assim, né? Logo no início. Então, vamos lá. O que que te fez, né, essa transmutação, essa mudança entre o trabalho que você fazia antes para o yoga? Quando que você decidiu ser professora de yoga? Né? Eu fui fazer uma aula a convite de uma amiga Hum, e na prática eu gostei muito dos asanas, né, da experiência. Só que eu me vi muito limitada
fisicamente para realizar algumas posturas. E isso, ao invés de me frustrar de alguma maneira, me instigou a fazer mais, a continuar fazendo as aulas e tudo mais. Aí chegou num período em que o professor estava abrindo um curso sobre yoga, e eu falei, eu acho que eu vou fazer esse curso. De formação. Uma formação. Eu acho que eu vou fazer esse curso, né? Vou ver, porque eu tô gostando tanto desse negócio, vou ver onde eu posso ir, né? Que maravilha. Aí você Pois foi. é. E aí eu fui, fiz o curso, né? E já no finalzinho do curso, o professor me perguntou se eu tinha interesse em fazer aula, dar aula. Só que não na escola dele. Se eu tinha interesse em dar aula num espaço que eram para pessoas idosas. E aí eu disse, Ah, tenho, né? Sem experiência nenhuma. A gente tinha experiência do curso porque a gente dava aula para os alunos, fazer uma troca e tudo mais, meio que um estágio ali durante o curso, mas eu não tinha nada muito concreto assim. E quando eu cheguei para dar a aula, quando eu me vi com um grupo pequeno de pessoas idosas, de mulheres idosas, e aí eu disse, vamos fazer a aula. Só que o que eu tinha estudado era essa yoga convencional, né? A yoga no tapete. Não tinha nunca nem pensado em yoga adaptado, nem nada. isso tem quanto tempo, E aí, Lívia? isso tem quase 5 anos. 4 anos e um pouquinho. Hum. Eu acho que sim, por conta da pandemia, por aí. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Fui, foi, Como é que fui eu vou dar aula para pensar essa? É. como que eu vou dar aula para pessoas idosas acima de 78 anos, com dificuldade na mobilidade, para ter que ir para o tapete para levantar. E foi muito engraçado uma passagem da Equilíbrio, aula, porque equilíbrio também, né? Geralmente, idoso tem problema com equilíbrio. equilíbrio, mobilidade, flexibilidade. E aí como que eu vou fazer? E a gente até brincou. Aí uma delas me falou assim: olha, para o chão não é o problema, o negócio é voltar. Aí eu disse, pois então, né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos pro chão, todo mundo pro Sai chão. todo mundo pro chão, mas para voltar é que é o negócio. Aí eu disse, tá certo, vamos pensar. Eu saí de lá com isso na minha cabeça. E a dona do espaço, eu numa conversa com ela, em que eu trabalho, ela sugeriu e eu disse, é uma possibilidade a gente pensar na cadeira. Adaptar, né? Aí eu disse, meu Deus, e agora como eu vou adaptar algumas posturas e tudo mais? A parte de meditação é tranquilo. Os exercícios respiratórios a gente faz em qualquer condição, mas e como que a gente vai pensar nos asanas e tudo mais? Aí pronto, eu fui para a internet, né? Fui buscar coisa na internet, fui buscar referência, não tinha nada, né? Fui atrás de referência. E me decepcionei, porque na época eu não tinha muito essa vivência de internet, nem de Instagram, muito menos de Instagram, e eu não conseguia encontrar nada no Brasil. Consegui encontrar, eu acho que uma americana, ela fazia alguns vídeos, alguma coisinha assim, mas foi pouquíssima coisa, né? Depois de um tempo foi que eu encontrei outras referências mais do Brasil, mas ainda muito pouca coisa. E aí eu disse, eu vou tentar ver aqui o que é que dá para fazer com o que tem. E aí eu comecei a me interessar mais, ver como é que eu poderia ir adaptando, o que é que poderia sendo feito sem precisar de muita coisa, de muito, você pode estender o braço até determinado ponto. Antes mesmo de eu ter o conhecimento dos próprios, dos blocos, porque o alongamento, esses detalhes. E aí foi. Eu fui vendo, fui lendo, fui pesquisando com o passar do tempo, eu fui encontrando outras coisas que pude ir fazendo esse ajuntamento de informações
E eu acho que essa necessidade, a partir dessa necessidade, eu me vi mais comprometida com a yoga, Que lindo. especialmente a yoga adaptada, porque eu pensei, se existe pouca coisa, por que que existe, por que que não poderia existir mais, né? Por que que a gente não poderia estar pensando mais, pensando realmente no quanto adaptar esses asanas, no que é possível fazer na cadeira. Uhum. E aí, pô, foi só vontade de que isso fluísse, que isso crescesse. Que lindo. Então, esse foi o início que me fez me comprometer, ter vontade, querer ir mais longe. E tanto é que no período da pandemia, que a gente ficou sem as aulas presencial, depois que o trabalho desenvolveu muito, né, assim, cresceu, tive uma turma bem, bem grande. A pandemia influenciou muito porque nem todo mundo conseguia ter essa possibilidade de fazer as aulas remotas, Online. né? Eu fiz exatamente no formato online. E aí eu tive um tempo que eu pude dedicar a ler um pouco mais, a estudar um pouquinho mais, a pesquisar um pouquinho mais. Mas, assim, essa dificuldade foi um fator importante a considerar, mas ainda assim a gente continuou fazendo as aulas no formato online. Então, esse início e até o presente momento, eu só tenho a agradecer essa dificuldade do início, assim, ter dado de cara com esse desafio, porque eu acho que esse desafio me fez pensar que existem yogas possíveis, né? Muitas yogas, uma yoga, né? Não é pensar que outras pessoas possam fazer uso da yoga sem necessariamente precisar ir para o chão, né? Sem necessariamente precisar ficar de pé. Uhum. Então, isso foi muito, muito importante. Eu acho que é isso. Isso foi importante, não é muito, foi importante. Que lindo, Lívia. Eu acho que o yoga na cadeira é o yoga mais democrático que existe, sabe? Ele abrange todo mundo, né? Todo mundo pode ter acesso à prática se ela é praticada na yoga, se ela é praticada na cadeira, né? E você está certa. É algo assim que ainda hoje, né? Imagino 5 anos atrás a dificuldade que foi para você encontrar informação sobre isso. Ainda hoje eu vejo, né? Muitos cursos de formação, né, de 200 horas, 300 horas, né, que o pessoal sai com uma rigidez de pensamento muito grande, né, que o asana precisa, né, ter uma, uma manifestação física, né, corporal de uma forma só, né, e tem que ter um alinhamento, né. Então, essa abrangência, né, de pensamento, essa abertura de cabeça, né, de mind, né, de pensamento, ele é essencial para tornar o yoga adaptado, né? Porque o yoga adaptado é uma forma humanizada de ensinar yoga, né? Você vai ensinar yoga quem está na sua frente, entendeu? Duas pessoas não são iguais uma à outra, né? Se uma pessoa, né, por exemplo, você serve a população idosa, né? Se um idoso tem um problema de equilíbrio e o outro idoso tem um problema de artrite ou não sei, por exemplo, de espasmos musculares ou algo, né, do tipo, né, uma prática vai ser completamente diferente da outra, né? Então, você tem que, né, humanizar a prática, né, individualmente e fazer que todos eles se sintam bem-vindos, né, na prática. E eu acho que o yoga na cadeira é uma forma de trazer todo mundo, né, para a festa, né? E colocar todo mundo para dançar ao Exatamente. mesmo tempo, né? Porque, né, todo mundo pode praticar ali, né? Eu acho isso maravilhoso, né? E eu acho isso maravilhoso que tem gente desenvolvendo esse trabalho, igual você está fazendo aí no Brasil,
né? Eu dei uma olhada no seu perfil agora, né? Antes da gente começar essa conversa. E tem, eu acho que o segundo post que você deixou lá, né? Que você deixou marcado lá, que tem uma senhorinha segurando um bloquinho, assim, né? Na frente. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa, que legal, né? Eu queria que você me contasse mais desse seu trabalho, da sua turma, quantas pessoas são, se elas te dão um feedback positivo, se você vê, né, alguma mudança na vida delas que o yoga traz, entendeu? Quantas vezes na semana é essa aula, como que ela funciona, se você pode falar um pouco sobre isso. Sim. Atualmente, só comentando um pouquinho do que você falou sobre ser a yoga na cadeira, a yoga adaptada, uma yoga democrática, eu sou muito favorável a isso e sou muito feliz por isso também, porque, como você mesmo falou, às vezes a exigência que se é colocada em alguns cursos, como a forma como você coloca o pé, a forma como você coloca a mão, a forma como você mexe a cabeça, isso, aquilo, outro, esses ajustes, né, às vezes eles são muito difíceis no sentido de pensar corpos e pessoas que tenham alguma necessidade específica, né? E Uhum. todos os corpos, eles têm necessidades específicas e eles têm desenvolvimento de maneira distinta. E aí, Uhum. quando a gente pensa as aulas e executa, principalmente eu falo a partir da minha experiência, que dou aula na cadeira, mas também dou aula convencional no tapete, e é engraçado, porque quando eu estou dando aula no tapete, já fui questionada por aluna de dizer assim, professora, mas você não poderia ser mais rápida nessa orientação? Eu acho que a necessidade que me coloca a yoga adaptada é entender que os corpos são diferentes, ainda que no tapete também são diferentes. E a velocidade ou a forma como você chega a determinada postura é diferente um do outro. Então, nem todo mundo vai conseguir receber o mesmo comando a tempo de executar daquela maneira. E Uhum. também não quer dizer que a pessoa lá que está fazendo a yoga na cadeira, Uhum. ela tenha dificuldade qualquer, ela possa sair da mão, da metade do caminho, eu falo porque trabalho muito mais com idosos, e subir o braço totalmente, e outro não conseguir até Uhum. que está lá no tapete. Então, isso é muito, né? E essa democratização permite que a gente pense que não quer dizer que estou fazendo na cadeira, estou muito condicionado a não executar de uma forma mais, sei lá, mais rápida, algo assim. E estar no tapete também não, né? Então, pensar que isso, adaptar, não significa dizer que você não consiga fazer de uma outra forma, mas que você consiga fazer de uma forma Ah, sensível, de uma forma segura, principalmente no caso do idoso, né? E que seja contemplado pela yoga. Eu acho que é isso, que você possa lógico. vivenciar essa prática. E voltando à E eu só queria citar também que as pessoas são mais importantes que as poses, né? Que as posturas. exato, Entendeu? totalmente, É. totalmente, Então você vai totalmente. trazer, Isso então você vai é trazer o a postura para a pessoa, não a pessoa para a postura, né? O yoga adaptado tem né, esse approach de falar assim, não, peraí, qual é a habilidade dessa pessoa? Então vamos trabalhar com isso, né? Ao contrário do Vinyasa ou do Hatha, né, ou do Bikram, que já traz um flow pronto, né? E você tem que se adaptar à prática, né? Eu acho que eu acho que essa tá a grande diferença aí que a gente, né, quando a gente fala de yoga adaptado, né, que a gente, né, fala que é o yoga mais humanizado que há, né, o mais democrático, porque todo mundo, se você tiver esse pensamento, todo mundo tem acesso à prática, né? Todo mundo tem acesso aos benefícios do yoga. sim, sim. E aí, falando sobre a minha turma, né? Eu fiquei Parte apaixonado pela sua dessa, turma. parte dessa turma está desde o início comigo, né? Hum, E aí tem outras
chegaram, outras pessoas que chegaram, além desse trabalho que eu faço com uma turma em específico no local, desde o início da minha vivência com yoga adaptado. Também tenho a possibilidade de ter entrado em outros espaços, trabalhar com outros idosos, inclusive com idoso cadeirante, mais à frente eu falo. E aí, hoje, a gente está com uma turma de mais ou menos 17 e divide, né, de yoga adaptado. É um público que eu tenho idosas de 75, 74 anos, mas tenho idosa de 93 anos. Que lindo! Que isso, gente! Pois é. E, assim, os resultados, né, da prática da yoga adaptada é muito, é muito significativo, pelo menos do ponto de vista da fala delas, da experiência delas. Eu tenho uma aluna que estava, ela é recente, ela está mais ou menos há uns 4, 5 meses comigo, e, e ela é uma fofa, e ela disse assim, professora, eu preciso lhe dizer uma coisa. Ela já me chamou por mais de uma vez no final da aula, né? E ela disse assim, eu tenho outros relatos, ela disse assim, professora, eu preciso lhe dizer uma coisa. Aí eu disse, diga. E ela, você sabia que eu tinha uma dor na minha coluna antes de começar a yoga? E eu não conseguia passar, eu fiz outros trabalhos, fiz outras coisas e tudo mais. E desde que eu comecei a praticar yoga na cadeira, eu não tenho sentido mais. No início foi diminuindo e hoje ela diz que consegue perceber que não tem mais essa dor. Então, assim, é muito significativo ver que a prática, para além de todos os benefícios que eu, você e outras pessoas vivenciam, Demais, sabem? demais. Ouvir isso é muito bom, né? E é um estímulo ainda maior. É, é. Isso tem me mobilizado muito mais. Uhum. A, Isso, Lívia, te dá um propósito muito grande ao seu trabalho, né? Isso é maravilhoso, entendeu? Isso é maravilhoso. Isso não se paga, né? E eu vejo que você serve a população idosa também, né? E além do, do benefício físico, né, e mental, claro, que o yoga lhe oferece, para essa população, né, o benefício social também é exorbitante, é imenso, né, porque, né, a população idosa, ela geralmente sofre muito de solidão, né, sim, o esposo que já faleceu, né, os filhos já casaram, saíram de casa, todo mundo sozinho ali, não trabalha mais, né, aposentado. Então, o fato, né, dessas senhoras, né, se vestir uma roupa legal, sair de casa, ir até um espaço, praticar yoga, socializar com as outras pessoas, entendeu? Isso tem um benefício também, sabe? Que, né, para a saúde mental delas, eu acho que é um benefício assim, indispensável, ainda mais na cidade, né? com certeza. É, como você mesmo disse, é social, é para além, porque essas relações que se fazem, né, com a Uhum. formação da turma, e ontem mesmo eu estava dando aula, e elas conseguem rir muito, brincar muito, se distrair muito. E eu sempre falo no final da minha aula, e aí tá tudo bem? Aí tem uma aluna minha, todo mundo sobreviveu. Isso é muito, porque eu sei que é uma coisa do que todo mundo sobreviveu, que a aula foi ruim. Não é que uma coisa ruim, é que a aula foi boa e que tá todo mundo bem, que tá todo mundo conseguindo fazer, conseguindo realizar. Aí eu ouvi esses relatos, a gente brincar, porque também tirar muito aquela coisa que a yoga é uma coisa muito séria, né? Muito, você tem que ter uma super concentração. E o que é ter Não, uma super concentração? O que é essa seriedade toda que se impõe em muitas
em muitos discursos. E aí a gente brinca muito, e esse social vem nessa perspectiva também, né? Delas poderem trocar, de se relacionarem, como você mesmo disse, de sair de casa, interagir. Isso é E importantíssimo. é importante, né? Porque vai para além dos benefícios do corpo, dos benefícios a nível mental, psicológico. Uhum. É uma prática que se expande, né? Que É. dá outras possibilidades, né? Uma vivência que dá outras possibilidades. E eu sou só amor. Tanto é que agora, na verdade, ano passado, né, eu comecei a pensar em estudar um pouco mais e a estudar a yoga dentro da academia, né? Pensar a yoga dentro da academia, como é que eu poderia estudar um pouco mais sobre isso do ponto de vista da ciência. E aí me interessei a ponto de concorrer a um mestrado, né? Me inscrevi. E o meu projeto é sobre yoga adaptada, é sobre yoga na cadeira, Que né? lindo. Com pessoas. E aí tô nessa agora, tô muito entusiasmada com a possibilidade de expandir esse conhecimento, de conhecer mais, de poder analisar outras coisas, para que a gente possa ter e outras pessoas terem base, saberem que isso é uma coisa séria, que a gente está comprometido mesmo, que a gente acredita nesse trabalho. E se for preciso passar pelo aval da ciência, a gente vai lá e vai por esse caminho também, né? E é o que a yoga tem feito na minha vida, viu? Tem tomado um tempo muito grande e muito positivo. A yoga adaptada, e eu estou bem feliz com ela. Que lindo, Lívia. Muito lindo. Muito feliz de te ouvir. Me fala uma coisa, Lívia. Você trabalha com essa população idosa é em uma academia ou você tem um centro comunitário? Como que é isso? Tá. Não, não é uma academia. Tem um Hum, espaço, que é um espaço de convivência, né? hum, E aí, nesse espaço, ele tem alguns serviços, e dentro dos serviços tem a yoga. hum. É tipo E uma aí foi organização? como? É tipo uma organização? Não, não é uma organização. É uma empresa, Hum, né? Uma empresa, e aí ela congrega outros serviços, outros profissionais. E dentro dos hum, profissionais eu estou lá, hum, prestando um serviço. Faz algum tempo que eu tenho pensado, e eu acho que a oportunidade do mestrado também tem me levado a pensar levar a yoga para outros espaços. Tanto é que o grupo que eu pretendo fazer intervenção é um grupo de uma instituição em específico, né? Teve um momento que eu tentei fazer um trabalho dentro de um abrigo, hum, só que eles ainda não estavam ok por conta da pandemia, eles ainda não estavam recebendo ações. hum. E agora, com o mestrado, eu acho que vai me dar possibilidades de ampliar esses grupos, de levar para outros espaços, de poder acolher outras pessoas, porque eu acho que entra nessa coisa da democratização também, permitir o acesso de outras pessoas, né, que não podem, que por pela própria yoga ter também essa questão, a gente há de considerar, é uma prática que às vezes muitas pessoas consideram ainda cara, né, do ponto Sim. que tem que pagar e tudo mais, e não é mesmo barato como outras, Não é, infelizmente. não é, a gente sabe, assim, há cursos e cursos, né, há cursos que são super, tem que ser, e há cursos que são muito altos e que a gente, até para o profissional, fica difícil administrar isso. Uhum, Então, a gente vê que é uma prática ainda, desse ponto de vista, também excludente, né? hum. E eu acho que há de se pensar isso, formações mais inclusivas, Uhum.
vivências que possam trazer outros públicos, que possam dar oportunidade para um número maior de pessoas, para pessoas que não tenham condições ou tenham conhecimento sobre yoga ainda um pouco, assim, não tão aprofundado, que não precisa ser aprofundado no sentido dos conceitos, mas não entender a própria vivência da yoga. É. Eu acho que é preciso um pouquinho disso. Estamos trabalhando com isso aí, né? Vamos ver. Um dia chegar lá, né? Mas é isso mesmo que você falou, entendeu? Eu adorei tudo que você trouxe aí. E boa sorte, né, com seu mestrado, boa sorte desenvolvendo o TRT Transmuta, né, que eu acho que é um trabalho bem significativo e, ao mesmo tempo, eu acho que para você é um trabalho bem gratificante, né, realizar esse trabalho aí em Natal. Né? Você dá aula online também ou você dá aula só aí nessa comunidade que você falou? Agora, o que, que a gente está fazendo, né? Hum, Algumas alunas ainda continuaram no formato de aula online, né? Tem um grupo querendo fazer online, só que um grupo de 2 pessoas, 3 pessoas manifestaram interesse, mas já nem para yoga. A gente tem uma demanda muito mais hoje, né? Por essa flexibilidade da pandemia presencial hum. e por conta do meu tempo atual, eu tenho tentado, né, pensar um pouco mais à frente, a partir do próximo ano, dedicação exclusiva, sim, porque eu quero que a minha pesquisa seja intervenção, eu quero colocar a prática mesmo, no sentido de outras pessoas poderem experimentar, e para isso vou ter Democratizar a que prática, né? democratizar a prática. Então vamos lá, Democratizar. deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você falou de democratizar a prática, né? Então, como que, né, que o yoga, né, uma palavra que significa união, né, tornou-se tão exclusivo, né? E já engatando essa pergunta em outra, que eu quero que você responda as duas, né? Com isso em mente, você falou de democratizar a prática, né? Como que nós podemos descolonizar, né, e descapitalizar o conhecimento, né, barra a formação e a experiência do yoga? Onde está o caminho, Lívia? Nos mostre o caminho. Quero descobrir também. Eu acho que discussões como essa, né, a gente vai encontrando o caminho. Eu acho que ele foi se tornando assim excludente e tudo mais, ou penso eu que a prática de yoga, ela, a princípio, me parece que ela define quem pode, quais são os corpos possíveis, quem tem, quem tem o poder de acessar esse conhecimento, essa informação. Então, nesse sentido, me parece que ela exclui mesmo, porque é como se eu posso pagar por aquela prática, ou se eu tenho um corpo X ou Y, eu posso realizar determinada postura. E quem não está dentro desse desenho, né, talvez não consiga praticar yoga. E aí o entendimento que eu tenho sobre yoga é de que essa forma de se pensar yoga enquanto um corpo, né, enquanto um poder financiar, não comporta o que seria yoga, não comporta o que a yoga pode ser. Tanto que a yoga adaptada ela vem nesse sentido, né? De dizer que não, que a gente pode, qualquer pessoa, sim, que é possível e que haja visto o trabalho que você faz, haja visto o trabalho que outros profissionais têm feito, de E você faz. pensar, pensar a formação, pensar
inclusão. Um exemplo disso e um espaço, uma coisa que é a Marcélia, né, da Paraíba. A gente trocou alguns contatos e conversamos um pouco e o fato da gente ver o trabalho dela dentro de uma igreja, né, utilizando o que se tem ali e dando possibilidade para aquelas pessoas, são formas da gente facilitar isso, de democratizar isso, das pessoas vivenciarem isso sem necessariamente pensar que a yoga é só para um grupo, é só para quem pode fazer, pagar ou coisa do tipo. E você me fez uma outra pergunta que agora eu queria que você retomasse. Foi a segunda parte da pergunta. A segunda parte da pergunta foi como podemos descolonizar e descapitalizar a experiência, o conhecimento e a formação do yoga? Descolonizar, descapitalizar. E fazer isso você fez com o seu curso. Você fez muito isso com o seu curso. Eu fui uma aluna, inclusive, do seu curso. Eu acho que tornar essa experiência que você tem enquanto pessoa que está nessa condição de utilizar a cadeira, enquanto pessoa que tem esse conhecimento, essa vivência nesse momento, esse conhecimento que você foi buscar com outros profissionais, essa possibilidade de ter nos permitido fazer o seu curso, né? Eu acho que isso é um caminho, é uma maneira. Outras são essas ações que a gente pode fazer na nossa comunidade de dar acesso, de permitir que as pessoas se envolvam em eventos, em aulas, que não precisem ter custos para isso, né? Que outras pessoas possam fazer, ou que o custo seja um pouco mais reduzido, que as pessoas possam ter acesso, ter interesse, saber que podem disseminar a prática de yoga adaptado e que tem muita gente precisando e querendo isso, não sabendo muitas vezes como fazer, nem se existe, nem... Eu tinha uma aluna, e é um parêntese para isso, mas tem relação com isso. Tinha porque ela, por outras razões, precisou. E ela tinha lúpus, né? E aí é uma doença autoimune que se queixa de questões de dores. E aí outras, como por exemplo, o diagnóstico de artrite reumatoide, e outras com outros diagnósticos, que muitas vezes as pessoas colocam uma condição de que não pode fazer determinadas coisas. E aí elas vêm e dizem assim, eu posso, eu quero e eu consigo e eu vou e faço. Então, pensar nessas pessoas também, eu acho que é uma possibilidade de democratizar, acho que você falou descolonizar também, pensar a yoga para além da yoga que a gente vê, a yoga tradicional, né? Que define formas, métodos, e isso eu penso que não é desrespeitar, muito pelo contrário, foi lá que a gente bebeu inicialmente, mas entender que a gente pode reformular alguns conceitos, adaptar, que é o que a gente está pretendendo fazer com a yoga na cadeira. Com a yoga na cadeira. Então, acho que isso são formas, são meios. E é um compromisso, né? Pensar em transformar essa yoga acessível, e não só acessível do ponto de vista da adaptação, mas acessível mesmo que as pessoas possam chegar lá e praticar sem muitas dificuldades, ou sem dificuldade. Eu acho que é isso. Que linda resposta. Obrigado por isso, Lívia. Fico feliz. Concordo contigo plenamente. É isso mesmo. Esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho, né? Eu acho que onde a gente está hoje, né, a gente está no início de um caminho de muita transformação, né, em relação a isso, né? Igual você falou, 5 anos atrás, você procurou na internet, não encontrou nada. Hoje a gente, né, já tem coletivo sobre isso, né? A gente já está oferecendo curso sobre isso também, né? E você citou a Marcélia, né, da Paraíba, que desenvolve um trabalho maravilhoso, né?
Tem o James também, que, né, também está aí trabalhando, né, com yoga na cadeira. Tem a Thaís. Tem muita gente hoje que está oferecendo, né, esse yoga adaptado para pessoas idosas, para pessoas com deficiência. Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que essa população é até a que precisa de mais de yoga, é essa população, entendeu? Sabe? Eu acho que eu sempre falo nisso, né? Eu vou até mais além e falo que, né, quando você dá aula de yoga adaptado, você dá aula de yoga para as pessoas que precisam, né, as que mais precisam do yoga, né? Eu estou tentando traduzir o inglês na cabeça aqui, o português é meio quebrado, né? Mas você, né? You teach yoga for those who need the most, né? Você ensina yoga para aqueles que precisam da prática, que mais precisam da prática, né? É isso, entendeu? É porque uma uma forma, completando a sua resposta, uma forma que eu acho que a gente pode descolonizar o yoga, né? Quebrar essa narrativa é que a maioria das pessoas hoje tem, né, que o yoga é uma atividade física, né? Que o yoga é praticado numa academia, né, que a gente vai lá, soa, né, fica flexível e volta para casa, entendeu? Segundo Patanjali, né, que, né, foi escrito 2.400 anos atrás, né, antes de Jesus Cristo, o yoga é a quietação da mente, né? É a equanimidade do pensamento. É você se reconectar com a sua essência, com você mesmo. Entendeu? Então, né, se a gente vê do ponto de vista, né, tradicional, né, o que o yoga é, se você tem uma mente, se você respira, né, se você vive num corpo, o yoga é para você. Né? Você tem acesso, entendeu? Aquilo que o yoga te oferece. Né? Então, eu acho que está bem por aí. É a gente trabalhar também falando o que o yoga não é, mas ao mesmo tempo trazer o que o yoga é, né? Sabe? Para você, eu vejo muito, especialmente aqui no Instagram, gente falando, essa postura de yoga é avançada, postura avançada, né? Eu fico assim, postura avançada mesmo. Se você for pegar, né, no pé da letra mesmo que o Patanjali falou, a postura avançada é aquela postura, né? O yogi avançado é aquele que navega pelo caos da vida com amor, com compaixão, com kindness, sabe? Sabe? Sem flutuar para cima e para baixo, entendeu? Esse sim é o yogi avançado. Não é o yogi que coloca a perna atrás do pescoço ou fica de cabeça para baixo. O que a gente vê hoje aí, né? Porque tem muita gente que vê isso e se sente intimidado, né? Fala assim, não, eu não vou praticar yoga, que o yoga não é para mim, entendeu? Então é bem isso que você falou, né? É um processo que a gente está fazendo, né? De descolonização, de descapitalização, né? E de, ao mesmo tempo, acolhimento, né? Porque eu sinto um sentimento, o sentimento que você descreveu, né? Que que você experiencia quando você dá aula para essa população idosa na cadeira, eu sinto a mesma coisa, né? No final das minhas aulas, né, eu faço questão de ter 10 minutos ali só de socialização, entendeu? Eu tenho uma aluna que coloca batom, sabe? E vai para a aula de cadeira, porque isso é importantíssimo, entendeu? Então, o que a gente ganha de volta ensinando yoga, sabe? mu- vai muito, vai muito mais além do monetário, Olivia, entendeu? E eu vou até mais além. Se você quer ter um propósito, né, como professor de yoga, se torne professor de yoga adaptado. Vai servir a população que precisa de yoga realmente, né? Vai dar aula de yoga em periferia para criança, igual a Marta faz. Vai dar aula
para idoso, né? Na cadeira, em centro comunitário, igual a Marcélia faz, vai dar aula de centro de reabilitação, na ACD, vai dar aula para deficiente físico, entendeu? Então é isso, né? Eu fico meio assim, eu começo a falar, né, a emoção vem assim, eu sou muito apaixonado nisso. Mas a gente tem que voltar aqui para a live. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, desculpa, a live é sua e eu comecei a falar demais. É, nossa, Mas, tudo. mas deixa eu te fazer uma pergunta, Lívia, uma pergunta pessoal agora. É, o que que, o que que aconteceu na sua vida recentemente que te trouxe uma, um sentimento assim de gratitude, né, de gratidão, né? Pelo que você se sente mais grata recentemente, assim, na sua vida? O que aconteceu? Aí, tá. Difícil, né? Pode pensar que a gente tem tempo aí. Pelo que eu me sinto grata, o que que recentemente me... O que aconteceu na sua vida recentemente que você ficou muito grato por isso? É que você ficou feliz, assim, viva. Pode ser qualquer fator, tem relação com o meu trabalho. Qualquer coisa. Pode ser em relação ao seu trabalho também. Eu acho que é, ter, como é recente, ter esse espaço dentro de da universidade para pensar yoga me Hum, deixou muito feliz, me deixou muito grata. Pensar a yoga nesse espaço, hum, tentar na minha apresentação, na minha banca, é na área de educação física, e aí um professor que já trabalha com idosos, ele ficou muito curioso com a ideia da yoga na cadeira. E aí eu lembro dele ter falado na minha banca, ele ter dito que o que mais chamou a atenção foi ele pensar que isso era muito difícil, assim, ele pensou que isso era como se fosse algo que não fosse possível. Ele nunca tinha pensado isso, ele nunca tinha ouvido isso, ele nunca tinha, mas ele precisava ver mais sobre isso. Pelo trabalho dele com idosos, por ele ter um trabalho de atividade para idosos, mas ele nunca tinha chegado a pensar na yoga, numa yoga possível para idosos, numa yoga na cadeira, por exemplo. E isso me deixou muito feliz, muito grata em saber que aquele espaço foi aberto, sim, né, dentro sim. de um contexto que as pessoas elas não sabiam e talvez não pouco, sei lá quando iam saber. Então eu Uhum. fiquei grata de poder pensar isso dentro de um espaço que não tinha essa vivência, não tem essa vivência, não tinha nem suposição de que isso pudesse acontecer, né? Tá Então, vendo que acho que isso, você, tá vendo que você já está quebrando aquela narrativa que eu citei, entendeu? Sabe, aquela narrativa que o Oeste está vendendo para gente o que o yoga é, que você já está vindo de outro lado e assim, opa, peraí, o yoga é isso aqui também. Tá vendo que você já está fazendo isso? É isso aí, querido. então, O seu trabalho é muito necessário.
Isso Sim, me deixou feliz. muito feliz. É, eu, Me deixou... eu fico feliz de ouvir isso. Fico feliz de ouvir isso. E, Lívia, agora para finalizar nossa conversa, né, você citou que você participou do curso de yoga adaptado que eu ministrei uns 2 meses atrás, não foi um mês atrás. Foi. É, eu queria te perguntar, se você tiver uma coisa que você aprendeu assim, que você achou que valeu a pena, assim, qual foi o seu highlight, assim, o seu, né, que você saiu do curso e falou assim, não, eu fiquei feliz que eu aprendi isso. Tem a ver com a fala sua e teve a ver com uma fala, eu acho que do curso também. Quando você falou, teve a ver com a fala de agora, teve a Hum, ver com a fala do curso, que foi sobre qual é a postura mais difícil. Não sei se foi na nossa conversa final, digo na nossa, na conversa da turma, não lembro se foi exatamente nesse momento. E quando, quando a gente se coloca nas aulas na postura de Shavasana, seja na cadeira, seja no tapete, ou seja em qualquer outro lugar, hum, a gente encontra isso, né? Que a postura mais difícil é aquela em que exige da gente o maior contato com nós mesmos. hum. A É, yoga, sim. né? A yoga adaptada, a yoga, o curso que eu realizei com você, eu costumo dizer que na minha formação de yoga foram alguns cursos. E tem algumas coisas que são muito representativas para fazer uma mudança na gente e dar um impulsionamento para a gente sair meio que de algumas caixinhas, né? E tem uma modalidade, que é a yoga restaurativa, que eu sou apaixonada por ela. E ela, Hum, inclusive, tem na cadeira também. uhum, E tem a yoga agora adaptado, que é esse movimento que a gente tem feito, que você trouxe para pensar a inclusão também das pessoas cadeirantes, com uhum, dificuldade de mobilidade, ou com outras questões. E por mais que eu tenha trabalhado até agora, até então, com idosos, o curso foi decisivo para eu pensar as pessoas que fazem uso da cadeira, os cadeirantes, né? Então, esse foi um ponto muito, um diferencial, assim, foi uma coisa que me fez pensar que o idoso eu posso colocar ele na cadeira ou não, de pé ou não. A pessoa cadeirante, eu tenho que pensar ela integralmente a aula na cadeira, né? uhum, E, e isso é mais um fator de inclusão, porque você vai ter que realmente pensar a aula para aquela pessoa uhum, e saber que aquela pessoa ela tem plena condição e direito de viver aquilo ali, uhum, experienciar aquele momento. E é necessário demais a gente trazer essa discussão e esse pensamento e essa yoga para além das yogas que a gente tem pensado e vivido. uhum. E o seu curso foi aquelas coisas que a gente diz assim, ó, eu levei um chacoalhão, não é um tapa não, é um chacoalhão para eu ter sair de uma determinada caixinha, né? Ah, E, e trazer outras coisas. Eu só sou grata pelo curso. O curso me trouxe muitas reflexões. Eu tinha pensado, quando antes de fazer o seu curso, eu tinha tido uma experiência em pensar em yoga na cadeira. Mas eu pensava a yoga na cadeira com idosos. Eu nunca tinha hum, pensado a yoga na cadeira para pessoas como cadeirantes. Para pessoas, eu tive um aluno e ele era cadeirante e ele era amputado de uma perna. E, e eu fiquei refletindo sobre aquilo, que aquele conhecimento até fazer o seu curso, ele foi meu aluno antes, eu não tinha uma sensibilidade para determinadas coisas. hum, E o curso me deu essa possibilidade
de pensar nele, de pensar algumas coisinhas que eu poderia fazer por ele, para pensar aula para ele, para contemplar ele. Que lindo, Eu Lívia. acho que é isso. Eu acho que foi isso que fez somar na minha prática, na minha experiência da yoga adaptada. Eu fico contente de ouvir isso. Muito obrigado. A gente agradece. Muito obrigado, Lívia. Lívia, o nosso tempo terminou, né? Adorei conversar contigo, né? O Olhou para o Brasil é a sua casa, né? Você faz parte dessa comunidade, né? Desenvolvendo esse trabalho maravilhoso que você desenvolve, entendeu? Espero conversar contigo novamente, né? Futuramente. Espero que, né, dê tudo certo no seu mestrado, né? Nesses seus projetos. Espero que o TRT ponto transmuta Perfeito. TRT ponto transmuta se transmute aí mais, cresça, né? Muito obrigado e para todo mundo que está nos ouvindo aqui, né? Por favor, eu vou deixar o, o perfil da Lívia aqui embaixo, né? Se der uma olhada, vocês vão ver o que eu estou falando, né? As pessoas, as pessoas da terceira idade praticando yoga é uma maravilha, é lindo de se ver. Dá um passeio ali no perfil dela, sigam ela, né? O trabalho que ela desenvolve, maravilhoso, em Natal. E, Lívia, se você quiser deixar algum recado, né, para todo mundo, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer a você, agradecer ao Ali Roupa Brasil. Hum, É uma oportunidade da gente estar conversando e pensando essa prática para além de Natal, além de outros tantos lugares, né? é, Eu tenho muito essa necessidade que outras pessoas aqui em Natal possam conhecer, e não só em Natal, no meu estado, fora, na Paraíba, em todo o Nordeste, em todo o Brasil, porque eu acho que ele é essencial. Acho não, é uma prática essencial e faz muita diferença na vida de todo mundo. Na minha, então, eu sou suspeita. é, Então é isso, é só gratidão. Obrigada de coração. Obrigada também a todo mundo que está aqui tá aí. assistindo a gente. TPT, eu falei TRT, né? TPT, desculpa, é TPT. Tá aí, a Antônia deixou aí no, no chat. Então é isso. Muito obrigado por todos que ficaram aqui com a gente, tá bom? E a gente vai nos falando aí. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Lívia, pela conversa, adorei. Fiquem bem. Um beijo grande para você. Nós, Tchau. obrigada. Tchau.